favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Finalizamos esses dois capítulos tão maravilhosos do Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, onde o Senhor Jesus falou da sua segunda vinda, também da destruição de Jerusalém, dos sinais que estariam e que acontecerão na sua segunda vinda, e também aquelas 7 parábolas, sendo a última delas uma descrição da sua segunda vinda, alertando a igreja para esse momento tão glorioso. Veja a preocupação do nosso Senhor em descrever de maneira tão detalhada os assuntos, os temas, os perigos. Obrigado, querido. Tudo o que nós precisamos saber sobre esse momento tão importante que será a segunda vinda. E aí, então, no capítulo 26, veja a conexão tão rápida, tão íntima que o texto tem do capítulo 25 ao capítulo 26, quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Que palavras? No capítulo 24 e 25, ele acaba de descrever a sua segunda vinda e alertar a sua igreja. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto do capítulo 26 e veja, meu amado irmão, a consciência tão poderosa do nosso Senhor, a onisciência do nosso Deus, como Ele descreve a segunda vinda, aquilo que ainda aconteceria milhares de anos depois, falando dos eventos, dos sinais da segunda vinda que Ele faria, que Ele fará, para então resgatar a sua igreja, como Ele dá os detalhes da segunda vinda, como Ele mostra os sinais, como Ele alerta a sua igreja, como Ele fala dos temas que nós vimos já desde o começo do ano, que serão tratados na segunda vinda, os alertas, os perigos, enfim, de uma forma tão clara, tão nítida. Não é nada nebuloso, não é nada que você possa olhar e falar assim: mas será? Olha, eu tenho dúvida aqui ou ali. Não, está tudo tão claro, está tudo tão límpido o que o Senhor Jesus fala, está tudo tão explícito que nós podemos ler, e como diz o ditado, até nem o louco erra o caminho, de tão nítido que se encontra o texto do capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. E agora o Senhor imediatamente, Ele acabou de proferir estas palavras, e então Ele diz: daqui a 2 dias será Páscoa. Jesus está nessa semana, nessa última semana antes do seu sacrifício, profere esse discurso tão maravilhoso da segunda vinda, e imediatamente diz: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. É maravilhosa a consciência do nosso Senhor, que fala do que vai acontecer daí a milhares de anos, mas também fala do que vai acontecer daqui a 2 dias. É o mesmo Filho do Homem que o capítulo 25, nessa última descrição aí do grande julgamento, ele diz que o Filho do Homem virá com a sua glória e com todos os seus anjos, e ele vai assentar-se no trono da sua glória. É a mesma expressão do Filho do Homem que irá para a cruz. E aqui a gente vê a ideia do Filho do Homem de uma forma tão completa. O Filho do Homem é esse Messias que virá do Antigo Testamento, que vai tirar esse abismo que existe entre Deus e o homem por causa do pecado, que vai unir o homem a Deus. É o Messias, é o Rei, é o Senhor, o Todo-Poderoso que virá. É aquele que está sentado no trono, reinando soberano, e que vai deixar a sua glória
graça e de verdade, vai dizer o apóstolo João no seu evangelho no primeiro capítulo. Essa é a ideia do Filho do Homem, mas também é a mesma ideia que é trazida aqui nesse texto. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele é um sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro Pascual. É aquele que vai derramar o seu sangue para que Deus possa passar por cima. Isso é Páscoa. Páscoa é quando Deus pula por cima de nós. Deus passa por cima de nós por causa do sangue do Cordeiro. E aí ele nos arremete imediatamente lá em Êxodo, no capítulo 12, 13, 14, falando dessa festa, dessa celebração, dessa última praga, das 10 pragas que libertariam o povo de Israel da escravidão do Egito, da fornalha de fogo, onde eles estavam sendo usados como combustível, como lenha, para fazer todo aquele império do mal, ter aquela máquina do mal, conseguir se deslocar e fazer crescer aquele império das trevas. O povo de Israel era puramente a lenha, o combustível para fazer aquilo tudo acontecer, os escravos que ali estavam. A mesma ideia, o Filho do Homem agora, o Cordeiro Pascual. Então aqui a gente tem essa ideia tão bonita do Filho do Homem. É o Deus que reina eternamente, é o Deus que está entre nós, o Emanuel, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, mas também é esse Filho do Homem que caminha entre nós, que sente as nossas dores, que tem essa empatia conosco, que come arroz com feijão, que come farinha, que anda na rua, que entende as nossas dores, as nossas lutas, que tem fome, que tem frio, que tem sede, que não tem onde repousar sua cabeça, é aquele que dorme no barco. Enfim, é esse Deus que se identifica com a nossa realidade, a realidade da nossa fraqueza, a fraqueza que veio pelo pecado e pela queda. E esse mesmo Filho do Homem, que Deus o fez pecado por nós naquela cruz. Nele não havia nem o pecado, mas Deus o fez pecado em nosso lugar, e é Ele que bebe toda a ira de Deus, todo o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Então o Filho do Homem está aqui representado para mim e para você, e o Filho do Homem é também aquele que é o glorificado, é o que nós vimos no capítulo 25, é aquele que vem com todos os seus anjos sentar no trono da sua glória. Veja, ele sai do seu trono de glória, se faz homem, passa pela nossa realidade, é um sacrifício perfeito naquela cruz, morre e ressuscita, e agora o Filho do Homem volta para o mesmo lugar que eternamente sempre esteve e eternamente sempre estará, no trono da glória, reinando soberano. A consciência preciosa de Jesus, de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele está fazendo, do que Ele fará, até a consumação dos séculos. Quem estamos ouvindo falar? O próprio Deus. É Deus que fala. É Deus que fala no capítulo 24 e 25, mostrando o fim da história. É Deus que fala do momento histórico que estão vivendo, que daí a 2 dias Ele vai morrer na cruz. É Deus que está contando a história para mim e para você, meu amado irmão. É esse Deus maravilhoso, onipotente, onisciente, imutável, soberano. É Ele que tem o livro da história da humanidade em suas mãos e reina soberano sobre tudo. E o resultado disso é que seu coração deve se encher de fé. É que seu coração deve se encher de paz, é que seu coração deve se encher de tranquilidade, porque o Deus que anuncia o que jamais homem algum imaginou, o Deus que anuncia o começo, o meio e o fim da história, o Deus que vai selar tudo, é o Deus que está dizendo tudo o que vai acontecer, é aquele que entrega a sua vida na cruz, é aquele
nós servimos. Por isso, seu coração, diante disso, precisa se encher de fé. Porque o que são seus problemas, o que são suas lutas, o que são suas dificuldades, suas enfermidades, o que é a sua vida, o que são os momentos e as instâncias da sua existência, diante da grandeza, da glória e da soberania do nosso Deus. Irmão, quando o seu coração titubear, quando o seu coração se enfraquecer, quando você estiver andando sobre as águas, e você deixar de olhar para o Salvador, e começar a perceber o vento e as ondas, e começar a afundar nas águas da tribulação, do sofrimento, da enfermidade, da dor e da desesperança, olhe para o Filho do Homem, olhe para Cristo Jesus, olhe para o Rei dos Reis, olhe para o Senhor dos Senhores, olhe para o primeiro e o último, olhe para o eterno, aquele que antes dele nada existiu e depois dele nada jamais existirá. Olhe para o seu Senhor, olhe para Deus, olhe para Ele. Não tente buscar fé dentro de você, não tente buscar fé dentro do seu coração. A cultura, ela está dizendo para mim e para você que você deve buscar algo dentro de você, que a solução está dentro de você. Não! O autor de Hebreus diz que nós devemos olhar unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos estão postos nele, o nosso coração está posto nele, e quando a fé nos falta e as nossas emoções abalam o nosso coração, olhe para ele. Olhe para Ele, tudo é dele, Ele é Senhor de tudo, Ele é o Deus do tempo, Ele é o Senhor da história, Ele é o Deus de todas as nações estão reunidas diante dele na segunda vinda, e Ele está tirando de entre as nações as suas ovelhas, dizendo para ela: vinde benditos de meu Pai, para o reino eterno que está preparado para vós antes da criação desse universo. É esse soberano Deus que não vai deixar nenhum dos seus filhos no meio das nações perdidos. Ele vai trazer todos para junto de si. É aqui que a sua fé se fortalece. Não procure fé em outro lugar, não procure fé dentro de você mesmo. Olhe para Jesus. Quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais você sabe quem é Jesus, mais você o ama, mais você o adora, mais você confia nele. Olhe para ele, veja o Senhor, tenha uma visão plena de Cristo, uma visão que seja compatível, equalizada, completa de Cristo. Olhe para esses textos e veja que ele, ao mesmo tempo que vai à cruz, é o mesmo que está dizendo como tudo vai terminar. Ele é o Senhor de todas as coisas. A gente, no Brasil, nessa cultura religiosa que nós temos no Brasil, as pessoas têm uma visão diminuta, atomizada de Jesus. O pobrezinho nasceu em Belém. Essas musiquinhas absurdas que se ensinam às crianças a cantar. Não, meu irmão, não tem um pobrezinho ali não. Os miseráveis são os seres humanos pecadores. Ali está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Naquela manjedoura está aquele que está sentado no trono, naquela cruz sofrendo, está aquele que governa o universo. E você nunca pode perder essa perspectiva. Você não pode olhar apenas para Jesus na cruz, você tem que olhar para Jesus no trono. Você, essa visão plena do Salvador, essa visão plena de Cristo Jesus, o nosso Senhor, essa visão completa, absoluta, nós devemos ter do nosso Senhor. Coloque seu dedo no Evangelho de Mateus, para ler em Hebreus, para mim, jamais no final da sua vida, Hebreus capítulo 1, rapidamente, Hebreus capítulo 1, versículo 8, eu amo esse texto é maravilhoso. As pessoas, os irmãos em Cristo, para quem o autor de Hebreus está escrevendo, eles estão perdendo a visão de Jesus. Eles estão vendo Jesus apenas como um ser humano, uma pessoa comum e corriqueira. Hebreus capítulo 1. Mas o autor de Hebreus, logo no primeiro capítulo, no versículo 3, ele
Deus. Ele está falando de quem? Do Filho. O Filho é Jesus. Acerca do Filho, está dizendo: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Deus, o Pai, o teu Deus, o Filho encarnado. Os judeus jamais entenderam esse texto. Jamais entenderam esse texto. Só a gente consegue entender. Deus, Jesus, o teu Deus. Como Deus tem um Deus? É o Pai e o Filho. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Quem criou os céus e a terra? O Filho. O Filho, Ele criou todas as coisas. Paulo vai dizer isso em Colossenses. Ele criou todas as coisas. João vai dizer que por meio dele foram criadas todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. De quem estamos falando? De Jesus. Quem criou você? Quem criou tudo? Tudo que existe, quem criou tudo que há. Cada gota de chuva que cai, não cai ao acaso, meu amado irmão. Cada uma delas, em todo o mundo, tem um destino certo dado pelo seu Criador. Ele tem controle de cada átomo, de cada célula, de cada gota de chuva. Nenhum pássaro cai no chão sem o consentimento dele. Cada fio de cabelo da sua cabeça está contado e nenhum deles se perderá. Esse é Jesus de Nazaré. Esse é o nosso Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. Ele criou os céus e a terra, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles, os céus e a terra, perecerão daqui a 5 bilhões de anos, segundo os cientistas. O sol vai apagar. Daqui a 5 bilhões de anos, o sol vai apagar. O texto está dizendo: eles perecerão. Em Jesus, olha o texto. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles, todas as estrelas, todos os planetas, todo o universo, todos eles envelhecerão. Com vestes, também com manto, Jesus os enrolará, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Esse é Jesus. Esse é o Deus que você serve. Ele vai enrolar como um manto velho esse universo inteiro. Ele tem novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Esse é o Jesus que você serve. Esse é Deus que conhece tudo da sua história e da sua vida. Esse é o Filho do homem que tem todo o controle, como o próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada nos céus. Não apenas nesse céu que você vê, não apenas no universo que é possível enxergar, mas nos céus. Porque nem os céus dos céus podem conter a sua glória. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Veja lá o que você está anunciando. O Evangelho extraordinário de Cristo Jesus. A mensagem mais extraordinária. O Deus Todo-Poderoso. Não tem nada maior, não tem nada que se iguale ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse soberano, esse Todo-Poderoso, sabe que precisa de a cruz para nos salvar. Veja o tamanho da humildade e da humilhação que o nosso Senhor não passou.
Veja o tamanho, a grandeza da sua humildade e da humilhação de se fazer um homem em figura humana, se humilhar e se fazer um servo, e então humilhando-se ainda mais e morrendo na cruz como um criminoso, por amor a mim e a você. Que tudo isso enche o seu coração de fé, que tudo isso enche o seu coração de esperança, que tudo isso enche o seu coração de gratidão, que tudo isso enche o seu coração de ânimo para viver, para trabalhar e para servir o seu Senhor. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. Espero que a sua percepção de Jesus cresça, avance, aumente cada vez mais. E cada ano, em cada momento que passe na sua vida, mais você veja Cristo. E que no meio das crises, das lutas e dificuldades, você encontre a Cristo, o Todo-Poderoso, o Senhor. E seu coração se enche de fé em meio às lutas. E que a sua oração mude. Que a sua oração não seja aquela assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Oh Senhor, eu estou em dúvida aqui, sabe que... Não, meu irmão, não. Olha com quem você está falando. Olha quem é Jesus. Olha quem é o Senhor da glória. Como você vai orar diante dos seus problemas? Ao Senhor Jesus, ao Filho do homem, aquele que está sentado no trono da glória e governa, e sempre governou e para sempre governará tudo, porque tudo é dele. Cada pessoa, cada anjo, cada demônio, as chaves do céu, do inferno, do Hades balança no cinturão de Cristo Jesus. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. É aqui que a nossa fé se apoia. Sua fé não se apoia nas emoções, sua fé não se apoia em achismos, em palavras motivacionais, não. A nossa fé está alicerçada tão somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora volte para Mateus, versículo 3. Mateus 26, 3. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus a traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Meus irmãos, aqui nós temos os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, os principais sacerdotes, reunindo-se em conspiração contra Jesus para prender e matar. Eles são e detêm o poder político, econômico, social e religioso de Israel. São os homens mais poderosos da nação de Israel. Eles têm um exército particular, os guardas do templo. Eles são pessoas riquíssimas e poderosas. E eles estão conspirando contra Jesus. Mas quem é Jesus? Você acabou de ouvir. Você acabou de ouvir quem é Jesus. E o que são eles? Meros mortais. Meus irmãos, às vezes a nossa fé se abala, porque nós vemos instituições, pessoas, governantes, com grande poder, muita riqueza e influência, tentando ir contra o povo de Deus, de uma forma ou outra, em intensidade diferente, em países e aqui no Brasil também de uma forma ou outra. Mas, meus amados, nós não precisamos nos preocupar, porque o nosso Deus reina. O nosso Deus reina. O trono está ocupado. Jesus está sentado no trono reinando. Então, meus irmãos, não importa se eles estão no palácio do sumo sacerdote, não importa se eles estão em lugares exuberantes e cheios de poder, e muitas vezes o povo de
Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior, como diz Eliseu, é aquele que está conosco do que os nossos inimigos. Abra-se os olhos do meu cego, para que ele veja que o Senhor está conosco. E aqui nós precisamos ter os nossos olhos abertos para o Senhor e descansar no nosso Deus. Não importa se é uma pandemia, não importa se existe algum tipo de cerceamento contra a igreja, algum tipo de perseguição contra o povo de Deus, nós podemos descansar no Senhor, porque o dono da história é que está reinando. Quem está guiando o rumo dessa história não são os homens poderosos e ricos, mas é o Senhor da mão. Ele é que está guiando todas essas coisas. E eles determinam: não, nós não vamos prender Jesus durante a festa da Páscoa, não. Jerusalém está cheia de gente de todas as partes do mundo. Durante a festa, de jeito nenhum. Mas o que Deus tinha dito? O que Jesus acabou de dizer no versículo 3? No versículo 2? Daqui a 2 dias eu vou ser crucificado. O homem diz: não durante a festa. Jesus disse: eu estou dizendo que vai ser durante a festa. Meu irmão, quem reina é Jesus. Isso está determinado desde antes da eternidade. O Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo, diz o livro de Apocalipse. O dia, a hora, o local, tudo está determinado por Deus. Não é um acaso, não é um homem que está dizendo que não, é Deus que determinou. E quando Deus age, não há ninguém que pode impedir. Então você pode descansar no Senhor da glória. Você pode descansar em Deus e entender que Deus é que está governando a história. E Ele tem o dia, Ele tem a hora, Ele tem o local. Tudo está determinado pela sua mão. Seu filho vai entregar a sua vida naquela cruz naquele dia, para que se cumpra a profecia de que Ele é o Cordeiro de Deus, de que Ele é o Cordeiro Pascual. E não pode ser em outro momento, não pode ser em outra festa, não pode ser em outra ocasião, não pode ser em outra cidade, não pode ser em outro monte. Tem que ser como Deus disse que tem que ser. E ainda que esses homens digam que não durante a festa, eles vão cumprir os desígnios de Deus que já estão pré-determinados. Aqui não tem um acaso, aqui não tem coincidência. Nós cristãos não acreditamos nisso. É o acaso, é a boa sorte, é a coincidência. Não. Nós cremos no Deus que reina. Esse negócio de acaso, de boa sorte, de coincidência, a gente deixa para os feiticeiros. Nós acreditamos que o nosso Deus reina. Como disse Davi: todos os dias da minha vida estão contados diante de ti, antes que nenhum deles existisse. É o Senhor Jesus que está dizendo quando Ele vai voltar, como Ele vai voltar, os acontecimentos que vão acontecer, como Ele acabou de dizer no capítulo 24 e 25. É o nosso Deus que reina, meu irmão. É o Senhor que está reinando eternamente. Que visão extraordinária do nosso Deus. Que percepção que nós precisamos ter do nosso Senhor. Ele reina, meu irmão, e a sua alma pode descansar nisso. Por isso você pode dizer, como Romanos capítulo 8 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está andando em obediência à palavra de Deus? Você está andando de acordo com a santidade de Deus? Você está vivendo como Deus quer que você viva? Você está sendo transformado à imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor? É o Espírito Santo de Deus que guia você. Você está tomado desse poder do Espírito Santo que te capacita a viver livre do pecado. Se você pode dizer sim a essas perguntas, eu quero dizer para você que todas as coisas cooperam para você, para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, eu estou vivendo de qualquer jeito, minha vida está de tal maneira, eu estou desobediência.
as Escrituras Sagradas, eu guio a minha vida, eu não estou preocupado com o Espírito de Deus, no que a Bíblia diz, então eu não posso dizer para você que todas as coisas cooperam para você. Todas as coisas cooperam para aqueles que estão sendo transformados em imagem de Cristo. Todas as coisas cooperam para aqueles que estão em obediência à palavra de Deus, que estão sendo guiados pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que te enviou aquela situação. É o Espírito de Deus que te colocou naquele lugar. É o Espírito de Deus que está te guiando a tomar essas decisões. Não, pastor, porque então nada disso coopera para você. Você está em pecado diante de Deus, precisa se arrepender. Mas se você está de acordo com a vontade de Deus, sendo transformado em imagem de Cristo, guiado pelo Espírito, inclinado, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, às coisas do Espírito, pensando, buscando aquilo que é do Espírito, em obediência à palavra e santificação. Eu quero dizer para você que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Então, meu irmão, você está seguro, você pode repousar em paz, sua alma pode estar tranquila em Deus. Pastor, e o diabo? O diabo é o cão de Deus que está na sua corrente e coleira. Ele só vai até onde Jesus deixa ele ir. O maligno não pode tocar você, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu irmão, que você possa viver essa palavra e em sua fé cresça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Olha a Deus nesse momento.